Número 1. Acreditar que pode, sem crenças limitantes. Quando eu estudava no colégio, uma coisa que eu ouvia muito era sempre aquele negócio de eu sou burro, eu não consigo, eu não levo jeito para isso. Então eu ouvia esse tipo de coisa todos os dias. E para mim nunca fazia sentido. Eu acredito que sim, você pode mudar a sua realidade. Então, o primeiro passo é você ter essa ambição, você ser inconformado. Esse é o primeiro passo. Número 2, escrita. É você pegar o que está na sua mente e trazer para o papel. No início são infinitas sinapses surgindo na cabeça, são várias ideias. E uma ótima maneira de filtrar elas é você começar a escrever. Quando elas surgem, você vai lá e escreve. É a melhor forma de organizar ideias e ver se elas valem a pena. Número 3, horizontalidade, que é o conhecimento em diversas esferas da vida. Talvez a melhor forma de criatividade. Você usa seus interesses para alavancar tanto a sua criatividade como a sua inteligência. Agora vamos a alguns exemplos que eu tive da minha vida. Coquetéis, palavras cruzadas, caça-palavras, esse inclusive ninguém nunca me venceu, desafios de lógica, problemas de lógica, jogo da memória, 7 erros, todos aqueles criptogramas, né? Todos aqueles lá que vinham na revista Coquetel, eu às vezes passava horas, né, fazendo isso quando era pequeno. Então isso foi uma das coisas ali que facilitou bastante. E também bastante revistas antigas, né, ou outros livros assim que me interessavam. Documentários. Antigamente eu assistia assim praticamente todo dia documentários de lugares, de culturas, assim, visualmente da natureza. E sempre quando eu assistia esses tipos de coisas, ajudava muito assim a melhorar a criatividade, a ter uma visão mais ampla. Todo dia também eu assistia vários desenhos, sempre tentava pegar alguma coisa daqueles desenhos, seja uma brincadeira, uma criação de alguma coisa, sei lá, qualquer coisa, e tentava trazer isso para algo real. Né? Sempre tentava ver ali se aquilo dava certo, né, na realidade e tentava fazer. Todas as ideias geralmente davam errado, né, mas é assim que começa. Eu assistia tipo, sei lá, centenas e centenas, né, porque desenhos, porque eu sempre gostava de variar e de mudar. Games. Desde criança eu jogava inúmeros jogos. Isso ajudava muito a estimular a mente, né, porque todo dia era um jogo diferente, né? E eu sempre ficava imaginando coisas e criando novas conexões, né? Por exemplo, se era um jogo de futsal, assim, eu ficava me imaginando dentro daquele cenário, né? Ou dos jogos sei lá, de tiro em primeira pessoa, eu imaginava toda aquela situação ali, começava, às vezes, até depois escrever sobre aquilo, né? Então, qualquer jogo ali que eu jogava, ele ajudava a criar uma nova ideia. Tanto que depois eu até criei alguns mini-jogos. E tudo isso ajudou muito, assim, a ser mais criativo, né? Porque, assim, jogava de tudo. Era, tipo, tinha de estratégias, de tiro, de corrida, de futebol, né? Outros esportes, assim, era de tudo. Então, é, ter, assim, jogado de vários tipos, assim, ajudou bastante, assim, também a expandir a visão. Um que me ajudou bastante, assim, a fazer isso foi o GeoGuessr, né? Que é um jogo que te joga em vários lugares do mundo, e você, né, nas estradas reais do mundo, você tenta saber ali se localizar onde você está, né? Então você ter essa visão assim de como é as estradas ao redor do mundo te ajuda muito a te dar assim uma visão maior, né? De conhecer assim os lugares e imaginar como eles são. Filmes. Assisti assim mais de dezenas de milhares. Todos eles me ajudaram a tirar lições profundas e imaginar assim várias coisas. Uma coisa interessante é que eu assisti filmes assim de todos os cinemas, né? Não é tipo só
cinema americano ou cinema brasileiro, né? Na verdade, eu não lembro de nenhum cinema nenhum país, né, que eu não tenha assistido. Então, foi do mundo inteiro, né? E isso ajudou bastante também ver todos os gêneros, né? Assim, não teve nenhum gênero que eu nunca assisti. E também, ao mesmo tempo, todas as épocas. Música, desde pequeno músico, né? Então acaba ajudando. Mesma coisa anterior, né? Conhecer vários gêneros, várias épocas, assim. Então, isso ajuda bastante também a ampliar a visão. E toda vez que eu escuto música, assim, é uma das coisas que mais me ajuda a ter ideias, assim, né? Sempre eu tenho algumas ideias, já escrevo elas. Porque o que mais ajuda mesmo é música, né? Você começa lá a escutar lá, você presta atenção ali no que você está sentindo ali e transforma aquilo com uma ideia, né? Às vezes eu consigo resolver coisas de outras áreas, nada a ver com a música, só escutando, né? Então é uma coisa assim bem massa. Hot Wheels, quando eu era mais pequeno assim, eu tinha alguns carrinhos, alguns lápis, uma bolinha de gude. E daí eu pegava mais algumas agendas e transformava isso tipo, num campeonato de futebol, assim, né? Cada carrinho ali, o lápis era um jogador, né? Tinha as suas habilidades únicas ali, toda a sua personalidade, todo o seu estilo de jogo, né? Então era bem massa, assim, interessante. Daí eu criava, assim, campeonatos gigantes, assim, valendo títulos, assim. Então era bem massa, uma coisa que me ajudava muito a estimular a criatividade. Às vezes eu pegava eles e transformava, tipo, numa história, assim, de cinema, né? Eu pegava fazia vários cenários, assim, meio que transformava isso em toda uma história ali, bem complexa ali, né? Como cada um tinha uma personalidade única ali, né? Então é como se fosse um personagem único ali. Então fazia isso com os carrinhos ali, com os lápis também. É uma coisa que eu fazia assim, bastante e ajudava muito assim, a estimular a criatividade. Número 4, exposição. Uma das coisas que, acho que a coisa assim, que mais ajuda de todas a você expandir a sua visão é você conhecer novos lugares, conhecer pessoas, conhecer novas culturas, novas comidas também, novos esportes, aprender novos idiomas, aprender instrumento musical, aprender novas músicas, novos hobbies também. É aqui que a nossa mente se expande de verdade, conhecendo essas coisas novas que a gente começa realmente a criar novas conexões. Número 5, empreenda. Resolva problemas para o mundo, né? Você tem que testar suas ideias. Suas ideias elas têm que ter um propósito, né? Um objetivo. Então, teste problemas. Então, teste suas ideias, tente empreender um projeto, tente criar conteúdo para a internet. Eu mesmo já fiz isso, né? Peguei várias ideias que eu tive e tentei trazer isso para um projeto empreendedor, né? Tem até um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição. Mas é testando que você vai saber a qualidade delas. E isso vai te ajudar também a refinar elas melhor. Número 6. Não tenha medo do erro. Comece criando lixo e refine com o tempo. Tenha sempre um mindset de crescimento. Tenha coragem para se expor, né? Sempre você começa a ler criando algo que não é tão bom, mas aos poucos isso vai melhorando. Então, por isso que eu até disse no exemplo anterior sobre a questão, né, de você empreender ou criar conteúdo, que isso é uma das coisas que ajuda a você a refinar as ideias. Então é isso, não tenha medo de expor essas ideias. Número 7, criatividade e inteligência alinhada com a sua missão. Não consuma ou crie algo que você não tem interesse. Sempre procure algo alinhado à sua missão de vida, mesmo que no começo você ainda não saiba ela muito bem. Novas oportunidades. Agora nós temos as IAs, que elas fazem assim, bastante coisa, né? Tem, sei lá, o ChatGPT e várias outras aí. Elas ajudam muito ali a organizar nossas ideias, às vezes elas fazem perguntas, às vezes a gente joga lá as ideias e ajuda a dar
uma refinada, né, além de escrever elas. Então eu mesmo faço isso bastante, às vezes pego lá a IA lá, jogo as coisas lá e ela ajuda a tirar assim várias dúvidas assim bem específicas que eu tenho. Então, essa com certeza é uma ferramenta que cada vez vai estar melhorando, então não deixem de usar. 9. O saúde, né, o básico, alimente-se bem, exercite bem, durma bem, faça meditações, né, para ajudar a relaxar a mente, faça sempre os exames check-ups, né, e todas essas coisas vão ajudar a não travar a sua criatividade e inteligência. É isso, né, crie cada vez mais, não perca tempo com as redes sociais, use seus interesses como a sua criatividade, cuide da sua saúde, acredite em si mesmo, se exponha e teste as suas ideias. Uma dúvida que pode surgir, né, e a escola, né, ajudou bastante também. Então, na verdade, a maioria das minhas ideias, elas não vieram disso. Elas vieram de várias outras coisas. Mesmo, né, apesar de eu ter várias medalhas, né, estudantis, eu creio que a maior parte não veio disso e eu até, se quiser, eu posso fazer já um vídeo sobre isso, falando sobre escola, ensino, né, e todas essas coisas, o que eu penso sobre isso. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, conta a sua história, que te ajudou a deixar mais criativo, inteligente, que eu quero ver a história de vocês. E é isso. Até a próxima.